Vamos para a palavra. Hoje temos a ceia do Senhor, mas eu procurei ser breve aqui na exposição do texto, daquilo que vamos ministrar, e vamos concluir então com a ceia do Senhor. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Colossenses 1, 27, a palavra do Senhor declara, olha só, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos dizer juntos, Cristo em vós? Cristo em vós, a esperança da glória. Senhor, eu abençoo, Senhor, a palavra que será ministrada e peço que o Teu Espírito Santo esteja à vontade para nos ministrar, falar conosco. Temos um tempo fantástico nesse momento de palavra e de ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, eu quero ler uma frase de John Piper, iniciando esta ministração. John Piper, ele disse assim que a fé começa com o olhar para trás na cruz, mas vive com o olhar para frente nas promessas. Amém? A fé começa com o olhar para trás na cruz. Nós olhamos para trás, o sacrifício de Jesus, aquilo que Jesus fez para nós, mas vive com o olhar para frente nas promessas de Jesus. E voltando para o texto que será tema, aliás, para pode já colocar o tema aí, por favor. O tema dessa ministração é Cristo em nós, esperança da glória. Vamos ver novamente? Cristo em nós, esperança da glória. Como disse, vou procurar ser bastante breve. Em primeiro lugar, toda a humanidade precisa de Jesus. Toda a humanidade precisa de Jesus. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia. Vamos voltar para o versículo 11. Quem é esse nome? Jesus. Jesus que é pedra rejeitada por vós os construtores, mas ele se tornou a pedra angular. E o versículo 12 declara que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isto aqui é fato. Eu quero ser bastante breve, já vou seguir adiante, mas eu queria que esse texto ficasse para nós como uma referência clara de que não tem outro caminho. Como Jesus mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que a gente entenda que com certeza não tem a ver com a igreja. Não é a igreja, a missão cristã portuguesa não tem poder de salvar ninguém. Qualquer igreja que seja tem o poder de salvar alguém. Qualquer religião não tem o poder, mas Jesus sim, Ele é o Salvador. Então toda a humanidade precisa de Jesus. Se eu estiver na igreja, mas não estiver em Cristo, eu não sou nada, falando no contexto de eternidade. Então todos precisamos de Jesus. E eu preciso ter essa atenção, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu quero seguir adiante e já vou passar para o segundo princípio. O segundo princípio que eu quero trazer é: precisamos caminhar diariamente com Cristo. Vamos falar juntos? Precisamos caminhar diariamente com Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 23, a gente vai ver o texto da palavra do Senhor aqui. Se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. É pessoal. Por isso que o segundo princípio é: precisamos caminhar diariamente com Cristo. Cada um de nós precisa tomar uma decisão, porque se eu quero a salvação,
se eu quero aquilo que eu acabei de ver em Atos 4, versículo 12, que não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Se eu quero essa salvação, eu preciso tomar a decisão. Agora, a decisão de aceitar Jesus, mas a decisão de caminhar com Jesus. Amém? Eu preciso tomar a decisão de então caminhar diariamente. Aqui eu vou entender que é uma caminhada que não é simplesmente por um tempo. Eu não caminho com Jesus quando eu venho à igreja ao domingo. Como assim, pastor? Eu não estou caminhando com Jesus? Não, não é só. Eu caminho com Jesus no meu dia a dia. Claro que aqui a gente está com Jesus, a gente está aqui. Aliás, eu tenho para mim que eu venho para a igreja e para mim, que isso aqui é como um banquete espiritual. Por isso que a gente já, né, costuma vir mais arrumadinho, né, e tal. Eu, de vez em quando, venho de um fato, assim, né, eu não sou tanto dos fatos, né, hoje a gente tinha uma apresentação e tal, a ceia, mas eu gosto de ficar mais à vontade. Mas não é, a gente vem, de qualquer maneira, mais arrumadinho, né, porque a gente vem para um banquete. A gente vem para estar com o Senhor, não é? E aí é evidente, só que a gente vem para o banquete na casa do Pai. Então não tem protocolo, não tem essa, tem que ser de fato, gravata, roupa social. Não, não tem protocolo na realidade. A gente pode criar protocolo a nível da igreja, claro. E aí, claro, cada igreja tem a sua forma, não é? E o que não é certo nem errado. É simplesmente o jeito de cada igreja, tá? Agora, na casa do Pai, pelo que eu entendo da palavra, não tem aquele protocolo, né? Eu preciso estar em liberdade, eu tenho que ter liberdade, claro, com ordem e decência, né? Com ordem e decência, mas em liberdade. Mas para mim isso aqui é um banquete. Eu estou sendo ministrado, porque isso aqui eu estou sendo alimentado na minha alma. Então, cada vez que eu venho aqui à casa do Senhor, para mim, cada vez que eu posso vir, irmãos, é uma alegria a gente estar junto. Você não tem ideia. Talvez você fale assim, porque você é pastor. Não, eu era, como eu disse, eu cresci na igreja, graças a Deus, quando criança, tomei minha decisão por Jesus. Eu fui tomando minhas decisões. Eu tomei. Eu era rato de igreja desde criança. Eu ia com meu pai, eu gostava. Meu pai era pastor de não só uma igreja, mas de uma igreja que tinha suas congregações. Então, a não ser segunda-feira, tinha culto para terça, para quarta, para quinta, para sexta, para sábado, para domingo. Domingo a gente estava de manhã, à noite e às vezes à tarde. O negócio era assim mesmo. Eu era uma criança normal, eu gostava de me divertir também, enfim. Mas eu amava a casa do Senhor. Uma vez eu fui esquecido na igreja dormindo. Mamãe me esqueceu lá, afinal eram 5 filhos. E eu fui esquecido lá. Eu acho que ela já tinha 5 quando ela me esqueceu. Acho que é isso mesmo. Não é? Mas eu dormi aqui, daí, claro, porque eu dormi, né? É evidente, eu era criança, né? Mas, irmãos, eu amava as brincadeiras com os meus amiguinhos da igreja. Às vezes a gente brincava e às vezes a gente até brigava. Né? Mas era uma alegria, eu tenho essas recordações. Se você quer saber das minhas melhores recordações, eu trago, foram recordações vividas na casa do Senhor. Na casa do Senhor. É por isso que quando a gente tem, né, a gente tem o Lyric Hall, por exemplo, Lyric Hall principalmente para as crianças, a gente chega lá, é aquela barulheira, né, quando agora não está podendo muito, né, a gente está lá no café, mas a gente já sabe, a gente chega lá, é elas que dominam, né, elas estão lá e correm e tal, e coisa. Irmãos, elas têm a liberdade de estar na casa do Senhor, é incrível. Por quê? Porque aqui as coisas são feitas de uma forma ordeira, de uma forma onde tem os princípios, só que é tudo criança, é tudo gente, é tudo humano. O caminhar diariamente com Jesus é assim. O caminhar diariamente com Jesus, tem gente que acha que é tudo protocolo e tal, e coisa, não. Relacionamento de intimidade, de amizade. Eu caminho com Jesus, sou amigo de Jesus. Eu aprendi, eu digo isso, que eu aprendi a ser amigo de Jesus quando era criança. E eu aprendi quando criança a tomar algumas decisões que eu tive que tomar já quando criança. Mas eu quero deixar claro para você, é preciso ser uma decisão pessoal. Se alguém quer vir após mim, cada pessoa, então o que tem que fazer?
a si mesmo, se negue. É um texto muitíssimo conhecido. Só que a gente precisa pensar nele. É pessoal, é se. Você quer? Se alguém quer vir. Então, ou seja, o Senhor Jesus se apresenta como Salvador da humanidade agora. Cada um vai escolher andar com Jesus ou não. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro, a decisão é pessoal, mas ela tem que ser diária. Não tem como seguir Jesus se não for diariamente. Não tem. Veja bem, aqui a palavra falando, tome dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, vamos partir para frente, que temos a ceia do Senhor. Eu quero seguir em frente. Em primeiro lugar, falando sobre Cristo em nós, esperança da glória. Toda a humanidade precisa de Jesus. Segundo lugar, precisamos caminhar diariamente com Cristo. Terceiro e último lugar já, irmãos. Hoje estou sendo rápido, hein? Quem caminha na terra com Cristo estará na eternidade. Amém? Olha que boas notícias. Quem caminha na terra com Cristo estará na eternidade. Então são princípios da palavra de Deus. Pois bem, vamos para frente. Versículo, João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que ele deu? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estamos falando aqui de eternidade. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora a gente vai lá para o versículo 35, o verso 36. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Coloquem aí. Não está aí o 35, 36? Tá? Acho que está aí sim, Joshua. Isso, 35. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Olha só, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, atenção que nós precisamos caminhar na terra aqui com Cristo para que a gente esteja com Cristo na eternidade. Não tem como a pessoa achar assim, eu aceitei Jesus, mas eu sigo a minha vida, pastor, eu sigo do meu jeito. Deixa eu dizer uma coisa, não tem meu jeito, isso aí não. Eu quero dizer algo que é muito claro, tem este jeito. Este jeito. Não é o jeito da Missão Cristã Portuguesa, não é o jeito do pastor Elias, da pastora Wanda, do pastor Fábio. Não tem. Não é o jeito da igreja X ou Y. Não. Tem somente esse jeito aqui, olha. A palavra de Deus que foi deixada para nós seguirmos. Amém, irmãos? Nossa única regra de fé e prática. Então não tem essa da pessoa falar assim, é do meu jeito. Eu vou para a igreja quando eu quero, se eu não quiser ir na igreja eu não preciso ir. A Bíblia fala, por exemplo, que a gente não pode deixar de congregar como é costume de alguns. Não tem como a gente seguir Jesus individualmente. Nós seguimos Jesus como indivíduos. Tomamos a nossa decisão como indivíduos, mas caminhamos como família. Caminhamos seguindo Jesus como corpo. Porque Cristo é o cabeça. O corpo é a igreja de Jesus, que aí cada um vai fazendo sua função, somos o corpo. Então, por favor, entenda, não tem como caminhar sozinho. Não tem como caminhar sozinha. Você quer ver uma coisa? Tem um texto, inclusive, que está lá em Hebreus 12, 14, eu não trouxe aqui para projeção, mas Hebreus 12, 14 é um texto bastante conhecido, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Olha só, seguir a paz com todos. Aí a pessoa fala assim, não, eu me ajeito, se eu quiser ter paz com aquele eu tenho, se não quiser, é do meu jeito. Não, é do jeito da palavra de Deus. Amém? Do jeito da palavra de Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas a boa notícia é que se a gente caminhar na terra com Cristo, estaremos com Cristo na eternidade. Amém? Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E eu quero ir para a conclusão dessa mensagem. Conclusão, eu quero ler um texto. Antes eu só vou relembrar, eu gosto sempre de relembrar tema aí,
os princípios, só para a gente entender aqui, não é, as divisões. Primeiro, estamos falando sobre Cristo em nós, esperança da glória. Ok? Que coisa magnífica. Cristo em nós, a esperança da glória. Em primeiro lugar, nós vimos que toda a humanidade precisa de Jesus. Segundo lugar, precisamos caminhar diariamente com Cristo. Terceiro lugar, quem caminha na terra com Cristo estará na eternidade. E aí eu quero ler esse texto tremendo, para concluirmos e orarmos e partirmos para a ceia. 1 Coríntios 15, 50 a 58. Pastor Avante, você pode me ajudar aqui? Assim eu bebo uma água, descanso a voz um pouquinho, e aí estamos com a leitura desse texto. Até o 58. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Obrigado. Só o lá que não estava no texto, tá? Foi um adendo de leitura só, tá? Olha que coisa preciosa esse texto. Pode voltar só para a gente tirar alguns pensamentos. Pode voltar para os 50. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Nós só podemos através da obra redentora de Cristo Jesus. Jesus morreu, derramou seu sangue, que nós já vamos aqui lembrar, para que através desse sangue nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Nós só entramos na eternidade por causa da obra de Cristo Jesus. É claro que se Jesus não viesse, entraríamos sim, mas aí era num contexto diferente, mais difícil. Jesus facilitou o caminho. Cristo em nós é a esperança da glória. O caminho está livre, está aberto. Agora é preciso eu entrar nele e estar nele. É preciso entender que não é de forma humana que eu vou chegar lá, mas é através da minha rendição. Claro que eu trago na minha humanidade, mas minha humanidade não chegará lá, mas sim esse espírito transformado pela obra de Cristo Jesus. E aí nós continuamos, pode continuar a colocar aí para nós, o verso 52, pode passar adiante. No momento, no abrir e fechar de olhos, o ressoar da trombeta. Eu queria que você entendesse que, quando Jesus voltar, vai ser assim, pá. Então, esse é o tempo da gente entender que toda a humanidade precisa de Jesus, mas eu preciso caminhar diariamente com Cristo. Para que eu, então, caminhando com Cristo, entre na eternidade. Só que eu tenho que entender que essa caminhada aqui, diariamente. Segunda, eu caminho hoje na igreja, mas continuo caminhando amanhã no trabalho, em casa. Não tem como separar, né? Eu sou de Jesus aonde eu for, amém? Cristo em nós, esperança da glória. É o Cristo em nós na igreja, mas é o Cristo em nós em casa, é o Cristo em nós no trabalho, é o Cristo em nós na sociedade. É o Cristo que vai estar comigo na minha caminhada. Então, que você pense, como aquele filme, aquele livro, em seus passos, o que faria Jesus? Que você pense, sim, aonde você pisa, aonde você entra, aonde você anda,
o que você faz, o que você vê. Porque um dia ele vai voltar. E ele precisa estar em mim, para que a glória seja uma realidade na minha vida. Para que essa glória, que no grego, não é, quer dizer doxa, uma das definições dessa glória, uma das definições é a condição de gloriosa bem-aventurança a qual os cristãos verdadeiros entrarão depois do retorno do seu Salvador no céu. Olha só, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia. Verso 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortabilidade. Continuamos, por favor. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, não é blá blá blá, tá bom? E o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Cristo em nós, a esperança da glória. Continua, por favor. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, vamos falar juntos? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, portanto, igreja, portanto, você que está aqui no presencial, você que está aí na transmissão, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Cristo em vós, a esperança da glória. Que Deus abençoe sua vida. Que você que já aceitou Jesus fique firme. Que você que não aceitou Jesus entenda que toda a humanidade precisa de Jesus. Mas que você entenda também que precisamos caminhar diariamente com Cristo. E quem caminha na terra com Cristo estará na eternidade. Amém? Aqueles que puderem, fiquem em pé. Se você não puder, fique como está. Você que puder, fique em pé. Eu quero orar com você nesta hora. Deixa eu fazer um apelo. Eu tenho que fazer esse apelo à salvação. Eu creio que aqui estão basicamente as pessoas que já aceitaram Jesus, talvez todos já aceitaram Jesus. Mas eu sei que temos pessoas em casa que eu não sei, não conheço. Eu quero fazer um apelo à salvação. Tem alguém que deseja hoje aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se tiver alguém, eu creio que aqui na congregação não tem, já estão as pessoas aqui que tomaram suas decisões, né? Estão aqui todos à minha vista. Eu quero fazer um apelo então para você que está em casa. Você que ainda não recebeu Jesus, essa é a sua oportunidade. Nós vimos a palavra que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, a pedra angular. Receba Jesus hoje. Você quer receber Jesus? Eu quero orar por você então. Diga agora: Jesus, eu quero te receber como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Tem alguém em casa que talvez afastou dos caminhos do Senhor, quer hoje se reconciliar? Então diga: Jesus, eu quero me reconciliar. Pai, eu abençoo essas vidas que hoje estão tomando essa decisão ou de reconciliação ou de salvação. Entra nessas vidas, faz morada e que a tua obra aconteça em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero orar por todos. Irmãos, Cristo em nós, esperança da glória. Fique firme. Que o fogo do Senhor esteja no nosso coração. Nós não temos espaço para desistência. Não temos. E entenda, coloca a frase lá, por favor. A fé começa com o olhar para trás na cruz, mas vive com o olhar para frente nas promessas. Aleluia! Não tem como mais retroceder. A fé, sim, ela começa com o olhar para trás na cruz, mas vive com o olhar para frente nas promessas. Então fique firme, não pare, não desista, vá em frente, igreja de Jesus. Enquanto eu oro, eu queria que já os presbíteros, o pastor Fábio, já estivessem vindo aqui para frente, para estarmos já preparando para a ceia. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que haja no nosso meio esse Espírito, Senhor. Sim, esse Espírito de estarmos rendidos ao propósito, mas de estarmos, Senhor, também, não apenas rendidos, mas com desejo profundo
um desejo profundo de amar ao Senhor mais e mais. Um desejo profundo de seguir o Senhor e de ter o Senhor em nós, que sabemos que Cristo em nós, esperança da glória. Senhor, eu quero te ter todos os momentos da minha vida. Eu quero que o Senhor faça parte dos meus momentos, de todos, porque um dia eu te convidei para entrar no meu coração, para ser o meu Senhor e Salvador. E nessa palavra nós entendemos, Senhor Jesus, nós entendemos, Senhor, que todos precisam de Jesus, toda a humanidade. Não há outro caminho, não há outro nome. E nós entendemos também que precisamos caminhar diariamente com o Senhor, mas também nós sabemos e entendemos que quem caminha com o Senhor na terra, vai também caminhar com o Senhor na eternidade. Muito obrigado, Pai. Que haja uma alegria aqui, indizível, um gozo, e que o Senhor venha se manifestar em nós e através de nós. Muito obrigado. Nós te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode tomar o seu lugar.